27 de dezembro, domingo. Vamos com calma, em meio a esse feriadão, fazer o estudo do índice Bovespa e de alguns papéis. Primeiramente, eu desejo a todos vocês um belo 2021. Contem com a gente para estarmos ao lado de vocês, munindo de informações que qualifiquem a opinião de cada um, né? A avaliação de cada um na Bolsa de Valores, tá, pessoal? Muito obrigado por, em 2020, terem estado com a gente, certo? Meu nome é Leonel, vamos então estudar o índice Bovespa e também os papéis de Petri 4, Vale 3, depois Braskem, TOTS, BRF, Cor 3, Embraer, Itaúsa, né, ITSA 4, os papéis também do Banrisul, BRSR 6 e vamos finalizar com Magazine Luiza e Qual 3. Eu olhei todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa, os papéis que mais me chamaram a atenção em termos gráficos, não estou aqui olhando fundamentos, foram esses que eu destaco. Tem outros, como por exemplo a Natura, mas eu preferi estudar com vocês hoje esses gráficos. Certo, pessoal? A semana que começa, nós vamos ter pregão somente durante 3 dias, né? Segunda, terça e quarta, e depois a bolsa só volta a operar no dia 4 de janeiro, que é a segunda-feira, tá? Então, vamos ter o quê? Menos liquidez nessa semana. Espera-se menos liquidez, tá, pessoal? O gráfico do índice Bovespa está aqui na tela, o gráfico diário. Na semana que passou, o índice tentou romper a resistência, o topo histórico, lá em 119.593 pontos. Tá? Quase tocou lá e voltou. Vamos dar um zoom aqui na tela. Observem aqui, ó. Chegou bem pertinho, né, pessoal? E voltou, recuou até onde? Até a média móvel de 9 períodos. Essa média móvel de 9 períodos, que é essa linha azul mais fraca, tem sido o suporte para o índice Bovespa no gráfico diário desde o comecinho de novembro. Tá? Então, o índice sugere neste momento que ele fez um recuo e vai voltar a subir. Onde é que ele encontra resistência de novo? No topo histórico. 119.590 pontos por ali. Na minha opinião, o índice fica bom graficamente se romper a barreira, se romper a resistência dos 119.600 pontos. Tá? Eu vou colocar 119.600 pontos. Certo? Agora, nós vamos ter uma semana de menos liquidez. O que isso nos leva a imaginar? Que o índice Bovespa ele pode romper com pouco volume e depois voltar. Ok? Isso é um problema que nós temos que ficar de olho nisso, certo, pessoal? É muito comum, às vezes, quando temos pouca liquidez, o índice rompe, né? Os apressadinhos levam o índice lá para cima, né? Quem é novo na bolsa, enfim, compra no rompimento aqui e dias depois o índice retorna e faz uma realização maior. Tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que é uma hipótese. Temos que ficar de olho nisso. E qual é o segredo? O segredo no gráfico é acompanhar o volume. Certa, aqui ó, na quinta e na sexta, desculpem, na quinta e na sexta não, na terça e na quarta da semana que passou, o volume foi menor do que nas semanas anteriores. Normal, né? Afinal de contas, tem um monte de gente fazendo feriadão, não está na bolsa, né? Então, gente, se esse volume continuar baixo, tá? E se houver rompimento aqui em cima, para mim não é um rompimento válido, porque para mim eu sempre opero com volume crescente e rompimento lá em cima, para que nós tenhamos um rompimento com força. Significa que o conjunto do mercado levou o índice Bovespa para cima, certo? Então tem que ficar de olho se o rompimento vai haver com aumento de volume. Tem que ficar de olho também no quê? Tem que ficar de olho se o índice bate lá novamente, perto dos 119.590 por ali, e volta a cair, porque aí nós teremos um topo duplo. Tá? Tentou bater uma vez, não conseguiu, tentou romper outra vez, não conseguiu, e aí nós podemos ter uma realização um pouco mais forte. Lá no gráfico de 60, eu gostaria de ver o índice, eu gostaria
Seria um presente de ano novo, né? Para gente que gosta de especular no curto prazo, uma realização um pouquinho maior, porque o gráfico ainda está um pouquinho longe, né? Da média mais rápida, que é a média de 9 períodos. Esse aqui é o gráfico semanal, tá? Ainda está um pouquinho longe. O ideal seria ficar andando de lado aqui por mais um tempo, ou até realizar um pouquinho, né? Nesses níveis de 115, tá? De repente 113 por ali, nada mal, né, gente? Ou ficar lateralizando lá em cima, ok? Vamos dar uma olhada agora no gráfico de Petrobras, Petri4, as ações mais líquidas da petroleira estatal. Aqui está na tela o gráfico de Petri4. Veja, o gráfico mostra aqui uma realização do preço e veio até onde? Caprichosamente até a média de 21 períodos, essa linha azul mais forte. Tá? Isso não acontecia desde o começo de novembro. Então, houve uma realização mais forte, volta a subir e se romper 28,43 e com o volume aumentando ou mais alto, tá? Ali pode ser um ponto de entrada, certo? Mas eu gostaria, como vocês sabem, quem me acompanha aqui, de ver uma realização um pouquinho maior. Não precisa ser muito, mas ficar andando de lado, de repente, ali por alguns dias seria melhor ainda. Então, caso rompa aquele ponto lá com aumento de volume, pode buscar os 29,09, 29,04, ou seja, ele fecha um gap deixado lá no comecinho em meados de fevereiro aqui, ó, esse gap aqui, ó, tá? Pode fechar esse gap. Se continuar subindo, os papéis da Petrobras, 30,95, tá? Petrobras altamente tem uma correlação muito forte com o preço do barril de petróleo Brent. O preço do barril de petróleo teve uma correção, depois voltou a subir, o papel também voltou a subir, mas ele precisa romper e cuida em volume e cuidado com os falsos rompimentos. Aquele rompimento que ocorre entre 10 da manhã e 11 horas. E aquele rompimento onde nós não temos, quando rompe aqui, o volume crescente. Fiquem atentos a isso, tá, pessoal? Tá. Gráfico de Petrobras, tendência clara de alta ainda, né? A petroleira. Vamos ver agora o gráfico de Vale 3. Gráfico diário, primeiramente, né? Vale 3 está fazendo o quê? Começou a andar de lado, tá? Olha aqui, isso aqui é importante, ó. Isso aqui é uma correção. Tá? É uma forma de correção no tempo, que a gente chama. Tá? O papel não corrige caindo bruscamente, tá? Vale lembrar, para quem gosta de olhar um pouquinho os fundamentos, né? O regulador chinês na bolsa de Dalian, onde o preço do minério de ferro, o minério da Vale, né? Um minério de valor agregado, em Dalian, o regulador chinês tomou algumas medidas para que evitasse a especulação com o preço do minério lá, que já está passando $150, se não me falha a memória, né? Ou se aproximou disso, ou algo em torno disso. Então, essas medidas fizeram com que o preço do minério de ferro tivesse uma correção, e a gente observa isso no gráfico da Vale, com uma lateralização aqui no preço, tá? Então, gente, para mim essa lateralização é bem-vinda, poderia vir até a média aqui de 82,93, melhor ainda, né? Que aí seria melhor para a gente, de repente, pensar numa operação para swing trading, tá? Não estou aqui falando de fundamentos, que quem compra por fundamentos, a avaliação é outra, tá, pessoal? Cuidado com os falsos rompimentos, tá? Mas o que eu posso dizer é que se romper 88,53, tem muito trade por aí, muito trader por aí que pode querer fazer uma operação, tá? E só que essa operação tem que tomar cuidado, porque ela tem que ser feita se romper lá em cima, o volume tem que estar crescente, senão nós poderemos ter um falso rompimento, ou seja, rompe e depois volta, né? E ninguém quer isso, né, pessoal? Lá no gráfico semanal, a Vale está muito esticada ainda, o que me sugere cautela. Tá? Muito esticado, muito longe, média de 9 períodos, que é a média do especulador, está aqui, e o preço está lá, né, em 87. A média aqui em 74, por ali, né? Preço em 87, então muito afastado da média. Tá? Essa média tem que se aproximar aqui do preço. Tá? Isso que eu nem estou falando na média de 21, né? Que a média de 21, o preço médio dos últimos 21 períodos, né?
está em 66, tá, pessoal? Então, esse distanciamento da média me sugere cautela, tá? Vamos agora ver os papéis que eu escolhi aqui para a gente olhar, que eu selecionei, né? BRKM5. Vou tentar passar rapidinho por eles, pessoal, para a gente não tomar muito tempo, tá? Esse aqui é um gráfico que me chama a atenção, e ele me chama a atenção por um motivo. Olha aqui, ó. Veja só. O papel sobe forte. Tem poucos candles, é verdade. O ideal seria mais candles, né? Mas vamos considerar que isso aqui é uma onda 1. Fez uma correção, onda 2. E agora, gente, parece estar formando aqui um pivô de alta. Então, se esse papel romper essa região aqui de 24,50, 24,48, se romper essa região aqui de resistência, se romper isso aqui, o papel pode buscar 25,18 e, quem sabe, 26,69 e, quem sabe, 25,86. Tá? Agora, para isso, esse rompimento aqui tem que ser feito com volume crescendo. Cuidado com os falsos rompimentos, aqueles que ocorrem no começo do pregão. Cuidado com a baixa liquidez. Rompendo com baixo volume, para mim, não vale. Para mim é critério, tá, pessoal? É um critério que eu uso para comprar para swing. Mas, de qualquer forma, deixo com vocês aí uma sugestão. Vocês avaliem de acordo com o perfil de risco de cada um. Um outro papel que me chamou a atenção é do setor de tecnologia, TOTS. Pela primeira vez esse papel me chama a atenção, né? Eu não gostava muito do gráfico, primeiro porque o preço estava um pouquinho longe das médias, depois teve aquela questão da disputa com a Stone na compra da Lynx. Eu também me procuro manter longe desses papéis, disputas acionárias, né? Olha aqui, ó. Graficamente, o papel sobe forte. Onda 1. Seria isso aqui uma onda 2? E agora o papel vai fazer uma onda 3 para cima? Se romper 28,66, pode ser aqui um ponto de entrada. Com alvo na resistência 29,29. E depois, gente, tem caminho livre até 30,12 e depois 31,77, o topo. Topo deixado aqui no mês comecinho de novembro, né? Tá? É um papel que eu deixo para vocês também, graficamente muito interessante, se e somente se subir, armar pivô, né, e romper ali 28,66. Esse rompimento aqui, se houver, tem que ser feito com o volume crescente. Tá? Esse papel aqui tem o problema de o volume ser um pouco baixo, né, em relação às outras gigantes da bolsa, né? Mas tem que crescer um pouquinho, tá, pessoal? O volume. Deixo para vocês como para vocês avaliarem. BRF-S3. BRF-S3. Brasil Foods. Gráfico diário. Tá? Também me chama a atenção caso rompa 22,70, porque pode buscar o quê? Pode buscar essa resistência aqui, 23,93, certo? E se continuar subindo, pode buscar a outra resistência que fica ali, 24,49. Por quê? Porque nós temos um topo aqui deixado lá no mês de junho. Tá? Esse topo exerce uma resistência ao preço. Agora é um gráfico interessante para botar no radar, tá, pessoal? Cuidado com os falsos rompimentos na primeira hora de pregão, cuidado também com o volume. Se o volume estiver muito baixo, o papel romper, desconfiem desse rompimento. Ecor 3 também me chama a atenção. Por quê? É parecido com o BRF, né? Olha aqui, ó. Subiu, lateralizou numa onda 2, tá? Depois o papel faz uma onda 3. O que pode ser aqui uma onda 4 complexa? Será que vai fazer uma onda 5 para cima? Veja, se o papel romper 13,71 graficamente,
ele me dá um indicativo de que estará rompendo uma resistência importante e pode buscar o quê? 14,04, depois um pouquinho mais em cima, né? Região de 14,32 e depois buscar os topos lá do mês de agosto, né? 14,71. Vamos dar uma olhadinha aqui mais em cima. Tem um outro topinho lá em 14,95, né? 14,97, já pertinho dos 15, tá? Cuidem se o papel vai subir, romper essa faixa aqui que eu mencionei, com volume crescente, tá? Mas é um gráfico também que eu deixo no radar para vocês. O outro é Embraer, MBR3. Um dos papéis que mais caíram este ano na bolsa, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu não me confundi nesse gráfico, porque eu acho que eu acabei de me confundir, na verdade não é Embraer, deve ser algum outro, me perdoem. Meio de feriadão a gente fica com a cabeça um pouquinho, né, descansada de tá, sim. Não era o gráfico diário, era o gráfico semanal, tá? Então Embraer no gráfico semanal, não era o diário, é o semanal, usado para um período de tempo mais longo, ou seja, para position, quando a gente compra para ficar vários meses, né, um ano e meio, 2 anos, tá? Então, nesse tempo gráfico, o papel me chama a atenção. Por quê? Vamos estudar esse papel. Olhando aqui somente o gráfico, tá, pessoal? Não estou aqui olhando os fundamentos. Olha aqui, o papel sobe no que pode ser uma onda 1. Testa o fundo no que pode ser uma onda 2 para baixo. Deixa aqui um sinal que me parece de indecisão do mercado, tá? Uma estrela. Bem, o exercício aí para as próximas semanas é qual? É verificar se esse papel no gráfico semanal vai armar pivô, vai subir e vai romper 9,98, R$10. Se o papel romper R$10, ou seja, se o papel romper esse topo aqui, ele pode buscar o quê? Pode buscar a resistência em 10,76, depois a outra resistência lá em 11,18 e depois, gente, ele tem caminho livre para buscar 15,18, tá? Então eu colocaria esse papel no radar. Vejam que o papel, se ele romper aqui no gráfico semanal, se ele romper essa faixa aqui que eu mencionei, tem que ser com volume alto, tá? Ou crescente. Cuidem isso, tá, pessoal? Isso aqui pode acontecer, essa armação desse pivô, ao longo das próximas semanas, tá? Deixo para vocês Embraer no gráfico, então, semanal. E TCA4, que esteve no vídeo da semana passada, continuo mantendo esse papel, porque o valor dele não é um valor alto, né? Vamos dar uma olhada no gráfico. O gráfico semanal dele, o ideal seria uma lateralização aqui por mais uma semana, 2, tá? Agora, lá no gráfico diário, ele me chama a atenção porque ele já vem fazendo uma lateralização, né, uma correção no preço. Não é nem uma lateralização, é uma correção mesmo. Não, olha aqui, chegou perto da média de 21. Então, gente, ele já fez uma correção. E se ele romper aqui 11,83, pode ali ser um ponto de entrada. Tá? No último pregão, antes do feriadão, mesmo com baixa liquidez, esse papel aqui teve um volume crescente. Vejam que o volume vem crescendo. Tá? Então pode ser um papel aí interessante para trade, tá? Para uma operação aí de prazo mais curto, tá, pessoal? No gráfico semanal. Se ele romper aquilo ali, quais são os possíveis pontos, né, de resistência que são os nossos alvos? 12,06 é um primeiro alvo, que aí ele estaria fechando um gap aqui, ó. Esse gap aqui deixado lá no começo de março. Se continuar subindo, pode buscar 12,50. Tá? Itaúsa, é claro, é um papel que geralmente está nas carteiras de dividendos, né? Embora tenha o pagamento de dividendos, né, tenha diminuído um pouco, né, nos últimos anos, mas ainda assim é um valor considerável, né? O dividend yield deles, eu vou fazer um vídeo explicando a minha carteirinha de dividendos, né? E para o próximo final de semana
Itaúsa é um dos papéis que está lá e eu vou explicar isso nesse vídeo, tá, pessoal? O dividend yield dele ainda paga em torno ali de 6%, né, ao ano, o que é muito, muito acima da taxa Selic, né? Então, na minha opinião, vale a pena, até porque o valor do papel é acessível. Bom, vamos agora ver BRSR6 do setor financeiro. Tem Itaúsa, né, a holding do Itaú, embora essa holding tenha também aplicações em outros setores, né? Agora, o que me chama a atenção dos papéis do setor financeiro é o Banco Gaúcho Banrisul, BRSR6. Tá? Os bancos, grandes bancos, tá? Os bancões, Itaú, Banco do Brasil, Santander, na minha opinião, eles precisam corrigir um pouquinho mais para ficarem graficamente atraentes, né? Aqui está o gráfico de Banrisul. Vejam que no último pregão deixou aqui um candle de alta, com volume, para uma véspera de feriadão, um bom volume, né? Um volume crescente. Então esse papel aqui, gente, ele me chama a atenção caso ele rompa 14,25. Tá? 14,25, tem que romper esse topinho aqui, ó. Tendência clara de alta, fez uma correção até a média de 21, quer dizer, corrigiu, né? Isso é importante para a gente não comprar muito esticado. 14,41 pode ser um alvo, depois ali a região de 14, um pouquinho, vamos voltar aqui. Primeiro alvo, 14,42. O segundo alvo, 14,91. Tem alvos mais em cima? Sim. Quais seriam? Aqueles topos deixados lá no meio do ano, né? 15,35, 15,38. Tá? Então, esse do setor financeiro é um dos papéis que mais me chamam a atenção. Tá, pessoal? Bom, agora vamos olhar Magazine Luiza e Qual3, MG, LU3, Magazine Luiza. Magazine Luiza fez um movimento interessante, não é dos melhores gráficos, pelo menos até agora, né? Até este domingo, 27 de dezembro. Mas olha só, ele me chama a atenção porque ele respeita um suporte, tá? E sobe. Bate numa resistência, volta a cair, toca na média de 21 períodos, que também é um suporte, respeita o suporte e volta a subir, gente. E aqui, quando ele volta a subir, ele rompe uma resistência que tinha desde meados de novembro. Olha aqui, ó. Isso aqui tudo, essa faixa que eu estou desenhando aqui é um ponto de resistência, eram topos. Ele rompe, faz um pullback, não, ou seja, retorna, faz uma realização de curto prazo. E agora, gente, se ele voltar a subir, se o papel voltar a subir e romper 25,66 com o volume crescente, cuidem o volume, pode aqui ser um ponto de entrada para uma operação de swing com alvo primeiro 26,22, depois 27,12 e quem sabe 28,14, 28,25, né, 28,30, resistência dada por esse topo aqui lá do comecinho de novembro, tá? Ainda não é um gráfico maravilhoso, cuidem os falsos rompimentos e se subir, se romper ali, né, com aumento de volume, pode valer uma entrada, tá? Para a Magazine Luiza, essa é a minha opinião. E Qual3, agora vamos encerrar o estudo. Qualicorp. Muito bem. Qualicorp, por que eu gosto desse gráfico? Tá? Porque se ele romper essa faixa aqui, ó, de 36,26, esse topo aqui, né, ele estará rompendo uma longa lateralização que começou lá em outubro, tá? Que fez o papel fazer uma boa correção, né? E aí ele busca o quê? Se romper, se e somente se romper, pode buscar ali a região de 38, que é esse topinho aqui, do dia 20 de fevereiro. Pode fechar o gap que está em 38,76, que é esse gapzinho aqui, ó. Tem um buraco aqui nesse gráfico, a parte superior dele é resistência, certo?
esse continuar subindo, 39,68, tá? Então é um papel que eu gosto. Vejam que o volume é crescente, embora ainda seja baixinho, mas ele cresce. Cuidem se ele vai aumentar esse volume e se vai romper esse ponto aqui em cima. Tá? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal de Qualicorp Qual3. Aqui está o gráfico semanal. Olha só, olha o tamanho dessa lateralização aqui, gente, né? Tá? Isso fez com que o papel fizesse uma boa realização e agora, se romper para cima aqui, pode ser que valha uma entrada de acordo com o perfil de risco de cada um de vocês. Tá, pessoal? Nesse tempo gráfico semanal, os alvos podem ser mais lá em cima. Olha aqui, 41,78, né? 43,96, inclusive pode buscar o topo, né, do começo do ano, 45, né? Por que não? Enfim, pessoal, essas eram as minhas contribuições para hoje. Muito obrigado por terem estado aqui comigo e nos vemos no próximo domingo. Até lá!